Meus queridos irmãos e amigos, nesse dia eu quero deixar para vocês uma breve palavra da parte do Senhor, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. Esse texto muito breve da palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. O que você tem feito ultimamente com o seu tempo extra? Como você tem administrado esse período em que você está mais na sua casa, com os seus, com a sua família? Queridos, eu acredito que mesmo em nossas casas há muitas coisas que pedem a nossa atenção. Nós temos afazeres domésticos e temos que estar com a nossa família, dando toda a atenção a ela. Esse período de confinamento que temos vivido atualmente, ele tem sido rico para que os relacionamentos familiares venham a estar mais estreitos, valorizados e enriquecidos. Mas é preciso, meu querido amigo e irmão, que você também reserve tempo para orar. Nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja situada em Tessalônica, ele dá no final da carta vários conselhos curtos para aquela igreja. E um desses conselhos está relacionado à oração. Esse pequeno versículo nos diz o que fazer e como fazer. E o que nós devemos fazer nesse período é orar. A oração é um presente de Deus. A oração é um respirar da nossa alma. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E ao conversar com Deus, nós desabafamos as nossas preocupações, os nossos medos, nós desabafamos os nossos anseios, nós colocamos diante de Deus os nossos projetos, nós compartilhamos com o Senhor as nossas lutas e temos esse amigo fiel, esse Pai querido que é o Senhor para nos ouvir. Orar é uma bênção nas nossas vidas. Deus nunca está ocupado demais para nos ouvir. Ele sempre tem tempo para você. Você pode orar a Ele e buscá-lo a qualquer momento, e Ele estará sempre pronto a escutar você e a ouvir o que você tem a dizer e a responder à sua oração. Mas a outra questão que esse texto também nos ensina é que a oração não deve cessar. Não devemos parar de orar jamais. Nós devemos ter uma vida de constante oração. Esse texto se harmoniza ao ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, certa feita, nos contou a história de um juiz iníquo e de uma viúva pobre que vinha ter com ele com uma causa. E Jesus nos conta que aquele juiz não se importava com as pessoas nem com Deus. E por essa razão, ele era um homem extremamente arrogante. E aquela viúva não parava de importuná-lo. Todos os dias estava à sua porta, batendo, pedindo, buscando que a sua causa fosse atendida. E aquele juiz resolveu atender aquela mulher, apesar de não se importar com ela, apenas por causa da insistência dela. Jesus pega esse exemplo e nos fala, queridos, que se um juiz mau pode atender uma viúva pobre que ele não ama e nem se importa por causa da insistência dela, nosso Deus não vai nos atender diante da nossa insistência, diante da nossa perseverança? Eu quero dizer a você, querido, persevere na oração. Procure orar mais. Procure orar o máximo que você puder. Eu não estou me referindo apenas ao dia a dia de oração que todos nós fazemos constantemente, quando estamos nas nossas andanças, afazeres. Muitas vezes o nosso pensamento está em Deus. Mas eu quero me referir a você realmente parar um pouco
as suas atividades na sua casa orar. Orar pela sua família e com a sua família. Orar pelo mundo. Orar por tudo aquilo que está acontecendo atualmente. Nós temos o dever de orar pelas autoridades. Nós temos o dever de orar pelos nossos líderes espirituais. Nós precisamos orar pelas nossas próprias vidas. Ore. Orar é presente de Deus. Orar é bênção de Deus nas nossas vidas. O que fazer? Orar. Quando fazer ou como fazer? Sempre. Ore sempre. Você nunca se arrependerá de conversar com Deus diariamente. Essa palavra vai do coração desse pastor para o teu coração. Me chamo Pastor Kennedy. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara. E quero dizer que toda a nossa igreja tem orado muito esses dias. Apesar de estarmos em nossos lares, em nossas casas, mas nós temos orado ao nosso Deus. Estaremos orando pela sua vida. Esse é o nosso canal. Você pode acessá-lo, você pode divulgá-lo. O nosso intuito não é ter orgulho ou alegria de ter uma grande quantidade de inscritos. Nossa meta não é essa. Nossa meta é que esse vídeo e tantos outros abençoe muitas vidas. Então divulgue. Se inscreva para você receber as mensagens, mas divulgue. E ore. Ore muito por todos nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça, te guarde e te livre de todo mal. Que a paz e a graça do Senhor estejam com você. Amém.